João capítulo 7, de 25 a 31. Então, alguns do povo de Jerusalém diziam: não é este que procuram matar? Ele está aqui, falando em público, e nada lhe dizem. Será que as autoridades admitiram ser ele o Cristo? Entretanto, sabemos de onde ele vem. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde vem. Mas Jesus, levantando a voz no templo, passou a ensinar, dizendo: sim, vós me conheceis, e sabeis de onde venho. Contudo, eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu o conheço, pois venho da parte dele, e ele me enviou. E eles procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, pois a sua hora ainda não havia chegado. Contudo, muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ele mais sinais do que este homem fez? É a pergunta de muitos da multidão. Queridos irmãos, você que está aqui nesta noite, crê em Jesus? Você sabe quem verdadeiramente ele é? Muitas pessoas creem, afirmam crer, mas quando opinam sobre Jesus Cristo e você as ouve, você percebe e descobre que elas ainda não o conhecem. Não sabem quem ele verdadeiramente é. E não há possibilidade de ser salvo desconhecendo quem Jesus Cristo é. Por isso ele mesmo, em certa ocasião, ele perguntou: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Qual é a opinião pública a meu respeito? E a resposta foi: uns dizem que és João Batista, outros que tu és Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Qual é a opinião de vocês, meus discípulos? É muito interessante, meus irmãos, que segundo o Evangelho de João, Jesus, após pregar a verdade de Deus, a Bíblia diz que os seus discípulos criticavam suas palavras, e a crítica foi a seguinte: são palavras duras e insuportáveis, não dá para digerir. E a Bíblia diz que por causa das palavras de Jesus, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Mas os que verdadeiramente eram crentes e convertidos, como Pedro e os apóstolos, quando Jesus lhes franqueou a oportunidade de também se retirar, eles disseram: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sabemos que és o Santo de Deus. Quem conhece Jesus jamais se afasta dele. Só os que acham e pensam que o conhecem é que desistem de Jesus Cristo. Por isso, o anjo Simeão, aliás, disse para Maria: Simeão os abençoou quando Maria e José estavam com o menino Jesus, com 8 dias de nascido. Disse a Maria, mãe do menino: este menino está posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e como um sinal
de contradição. Ele será um sinal de contradição. As pessoas se dividirão por causa dele. E as opiniões a respeito dele serão as mais diversas, as mais contraditórias, as mais confusas. Mas quem der ouvidos ao Evangelho, o conhecerá. Eu lhe pergunto, você crê em Cristo? A multidão, diz a Bíblia, que muitos da multidão creram nele. Mas essa mesma multidão, que é dita ter acreditado em Cristo, perguntou: quando o Cristo vier, fará ele mais sinais do que este homem? Para aquela multidão, quem era Jesus? Este homem. Para a multidão que afirma ter depositado fé em Jesus, quando vier o Cristo, a multidão não o reconheceu como Filho de Deus. E muitos se batizam, e muitos se dizem cristãos, afirmam crer em Jesus, mas para muitos ele não passa deste homem, e ele não é reconhecido como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus realizou sinais, e João registrou para nós que o propósito dele ter escrito o seu Evangelho e ter registrado os sinais que Jesus operou, foi para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Se você crer que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, você terá vida em nome de Jesus. Por isso, aquela multidão não podia ter vida em nome de Jesus, porque apesar de estar escrito que eles creram, na sequência, eles dizem: este homem, quando vier o Cristo, não o reconheceram como Filho de Deus, o Salvador do mundo. É por essa razão que há pessoas no nosso meio, com o nosso linguajar, participando das nossas atividades, e não demora muito, estão 100% afastadas, não só longe da igreja, mas longe de Deus, e afirmando ideias tão contrárias à fé cristã, que nos causa espécie, e perguntamos: como esta pessoa, que pregou o Evangelho agora, defende ideias absurdas sobre Cristo? Porque, na verdade, creram como muitos da multidão creram, mas não era a fé salvífica, porque não reconheceram quem Jesus verdadeiramente era. Simeão disse que Jesus seria um sinal de contradição. Querem ver? Neste mesmo capítulo 7, versículo 12, está escrito: havia muitas opiniões sobre ele entre o povo. Alguns diziam: ele é um homem bom. Dentro da grande multidão, uma parte que formava um grupo admitia: ele é um homem bom. No entanto, outros dentro da grande multidão já diziam: não, ele não é um homem bom. Pelo contrário, ele engana o povo, é um charlatão, é um mentiroso enganador, é mais um enganador. No versículo 15, o sinédrio, os judeus, as autoridades, o sinédrio, entre aspas, corresponderia apenas por analogia ao nosso Senado, era a Corte Suprema, era a autoridade suprema, politicamente, dos judeus. E os judeus se admiravam, dizendo: como este homem tem tanta instrução, sem ter estudado, este homem conhece tanto a palavra,
e nunca estudou aos pés de um grande rabino, e não temos notícias de que ele tenha sido matriculado e tenha se formado nas grandes escolas rabínicas de Jerusalém. Como ele tem tanta instrução? Já no verso 20, a multidão respondeu: tens demônio, és um endemoniado, quem procura matar-te? Você tem mania de perseguição, você está possuído por espíritos malignos e não está dizendo coisa com coisa. Vejam quantas opiniões, mas agora, no versículo 25, o povo de Jerusalém, aquela grande multidão, tinham judeus, teólogos, membros do Sinédrio, peregrinos de todas as partes, mas também tinham moradores de Jerusalém, moravam dentro de Jerusalém. O povo de Jerusalém dizia: não é este que procuram matar? Eles sabiam, porque estavam ali, em Brasília, no centro do poder, e eles sabiam que as autoridades estavam iradas, nervosas, odiando, já haviam julgado, condenado, e queriam matar Jesus. Isso era notório para quem vivia ali perto do poder e ouvia os rumores das decisões dos poderosos. E eles perguntam: não é este que procuram matar? Mas o povo de Jerusalém também emite uma opinião: ele não é o Cristo, ele não é a nossa esperança, ele não é a restauração de Israel. E eles deram razões para isso. No versículo 26, eles disseram: ele está aqui, falando em público, no templo, com ousadia, pregando, ensinando, e não lhe dizem nada. E eles cogitaram a seguinte razão para a inação das autoridades que queriam prendê-lo: ele estava ali, eles tinham soldados, eles tinham poder. O que lhes impedia então de calá-lo e de prendê-lo? Nada. Por isso aquela multidão que morava em Jerusalém cogitou o seguinte: será que as autoridades admitiram ser ele o Cristo? Será que mudaram de ideia? Será que um fato novo, uma nova notícia, alguma coisa que nós desconhecemos, convenceu as autoridades de que ele é o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Salvador do mundo? Mas a multidão que morava em Jerusalém disse agora outra coisa: se eles caíram, se eles se confundiram, se eles admitiram, nós não admitimos. Eles disseram no versículo 27, sabemos de onde ele vem da Galileia, ele morava em Cafarnaum. Sabemos também que ele foi criado numa cidade pobre, insignificante, que nem se sabe que tinha no mapa, Nazaré, lá na Galileia, mas baseado em tradições, em lendas, em rumores, e não nas escrituras, mas nas crendices, nas suposições humanas. Eles disseram: quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde vem. Embora as profecias dissessem que ele seria filho de Davi, e ele viria de Belém, esses moradores que na sua arrogância julgavam-se ainda mais sábios do que as autoridades, chegam ao seguinte raciocínio: se a origem do Messias será desconhecida, se nós sabemos de onde ele vem, conclusão, ele não pode ser o Salvador do mundo, ele não pode ser o Cristo. Portanto, as multidões negaram os moradores de Jerusalém que ele pudesse ser o Salvador do mundo. Opiniões divergentes. Quem é ele? É um homem bom, ele engana o povo, ele tem tanta instrução e nunca estudou,
ele é um endemoniado, ele não é o Cristo, ele não é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então Jesus, levantando a voz, com toda a ousadia, no templo, Jesus passou a ensinar com toda a ousadia: sim, vós me conheceis, sabeis que eu me chamo Jesus, sou filho de José, sou filho de Maria, no capítulo 6, versículo 41 e 42, e os judeus começaram a criticá-lo, pois dissera: eu sou o pão que desceu do céu, e perguntavam: não é ele, Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar então dizendo: desci do céu? Jesus disse: sim, vós me conheceis, meu pai José, minha mãe Maria, meus irmãos, a cidade onde eu cresci, Nazaré, minha última moradia em Cafarnaum, sabeis de onde venho, a cidade e a região do país de onde procedo. Mas Jesus afirma: contudo, eu não vim por mim mesmo. A primeira grande verdade ensinada por Jesus: eu não vim por mim mesmo. Jesus não estava ali por decisão própria, por iniciativa própria, por determinação, por autodeterminação. Não, o tempo todo, o Filho de Deus deixa claro que sua vida era divinamente orientada, que o seu ensino era o ensino que procedia do Pai. A origem da sua doutrina, da sua pregação, do seu ensino, era o céu, era Deus o Pai. Ele se apresenta como profeta de Deus, como aquele que trouxe a verdade celestial. Jesus declarou: eu não vim por mim mesmo. Número 2, aquele que me enviou é verdadeiro. Deus o Pai, o Deus que vocês chamam, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés, que vocês tanto valorizam, Ele me enviou. E o verbo enviar encontra-se neste Evangelho diversas vezes, para fins de ênfase, o tempo todo o tempo, Jesus está dizendo: eu fui enviado, eu vim, o Pai me enviou, eu sou o enviado, o apóstolo de Deus o Pai, e Ele é verdadeiro, Ele é real, Ele é genuíno, é o único Deus vivo e verdadeiro, o qual vós não conheceis. Se Jesus estivesse falando com pagãos, não nos surpreenderia tanto essa declaração: vós não o conheceis. Ele estava falando no templo com judeus que adoravam a Deus. Jesus disse para a mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis. Lamentavelmente, as pessoas podem aderir à religião certa e nunca ter conhecido pessoalmente Deus. Vós não o conheceis. Que tristeza! É lamentável que as pessoas, elas frequentem cultos, elas possam aderir à religião cristã e nunca terem conhecido pessoalmente a Deus. É só a religião cristã que aderiram e nada mais. Não conhecem a Deus, não sabem quem é Deus, e porque não sabem quem é Deus, acham que religião é tudo o que existe e não passa disso. Mas Jesus declara: mas eu o conheço, vós não o conheceis. Podem imaginar o que estas palavras representavam para eles?
O que você sentiria se alguém lhe dissesse: você não conhece a Deus? Só que quem está dizendo era aquele que conhecia os corações. Ele conhecia aquelas pessoas e sabia que elas não conheciam a Deus. E ele está falando com o povo eleito, com o povo de Deus, que adorava a Deus, que servia a Deus, que exaltava a Deus. Portanto, todo cuidado, porque é possível praticar os atos de culto, a religião certa, sem conhecer a Deus, o que é absolutamente lastimável. Mas Jesus disse: eu o conheço. Em João, capítulo 1, verso 18, está escrito que ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, Jesus, o Filho de Deus, que está no seio do Pai, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. É a tradução da palavra exegese. Exegese é uma palavra que significa, tem uma preposição que é de dentro para fora, e o sentido é explicar, é interpretar, é expor, é ensinar. Jesus é o exegeta de Deus, Jesus é o intérprete de Deus, é Jesus quem nos ensina quem Deus é Ele quem nos revela quem Deus é. É impossível conhecer o Deus vivo e verdadeiro, a não ser por Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo, queridos irmãos, declarou: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. Vida eterna não é só vida que não tem fim, na era por vir. Vida eterna é esta: conhecer a Deus. Quem conhece a Deus tem a vida eterna, e quem conhece aquele a quem o Deus verdadeiro enviou, o seu Filho Jesus Cristo. Por isso Jesus está dizendo: eu o conheço, sou eu quem revelo, quem ensino para vocês quem Deus é. Por quê? Porque venho da parte dEle, Ele me enviou. É por essa razão que o cristianismo prega a exclusividade de Jesus Cristo. Porque Maomé não foi enviado por Deus, Buda não foi enviado por Deus, nenhum deles é eterno, pré-encarnado e existia eternamente ao lado do Pai. Só Jesus Cristo. E Deus o enviou, e Ele veio. Ele sim, veio da parte de Deus. Ele me enviou. Por isso Jesus está ali, pregando, ensinando, operando sinais, prodígios e maravilhas, para que creiais que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. No entanto, o texto bíblico diz que eles procuravam prendê-lo. E como vimos hoje de manhã, por que não o prenderam? Qual a explicação teológica para não ter prendido Jesus? Ele está no templo, em público, pregando. Já estava julgado, já estava condenado, era só prender. Haviam soldados, havia força, tudo, a faca e o queijo. Por que não o prendiam? Mas ninguém lhe pôs as mãos, pois a sua hora ainda não havia chegado. Jesus disse para Maria: Maria, mulher, o que eu tenho contigo, a minha hora ainda não chegou. Como Deus é soberano e controla absolutamente tudo e todas as coisas, ninguém colocaria as mãos em Jesus antes do tempo. Por isso, e apesar de terem toda a força, toda a vontade, todo o desejo, ninguém colocava as mãos nele.
eles desistiam, eles mudavam de ideia, porque Deus controla o ser humano, tirando sua vontade, colocando sua vontade. As pessoas não fazem o que querem, quando querem e quando bem entendem. Deus está no controle. Por isso, ele disse, a minha hora ainda não chegou. Vimos que, novamente, ele está no templo do capítulo 8, no lugar onde os dízimos eram depositados, e ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado sua hora. 8:20, João 8:20. Mas nós chegamos em João 12, após a entrada triunfal. Os gregos querem ver Jesus. Jesus não vai atender os gregos, porque ele disse, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Primeiro, o grão de trigo precisa morrer e ser sepultado, para que possa dar vida. Eu vou primeiro morrer pela humanidade, então o evangelho chegará aos gregos. Eu não os atenderei agora. Então ele diz, é chegada a hora do Filho de Deus ser glorificado, porque Jesus entendia que a cruz era o primeiro estágio de retorno à glória, a morte, a ressurreição, a ascensão, então a entronificação e glorificação. Para Jesus, a cruz era o primeiro estágio no retorno para a glória eterna, da qual a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. E ele declara, sim, chegou a hora, e que direi, Pai, livra-me desta hora, mas eu vim por causa desta hora, eu vim por causa da cruz, eu não vim pregar e ensinar. Deus usou profetas, usou Moisés, eu não vim fazer milagres, ele usou Elias e Eliseu, para operar milagres, ensinar e pregar. Deus poderia levantar profetas, mas para morrer na cruz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida, para resgatar a vida humana. Foi para esta hora que vim. João 13:1, sabendo Jesus que a sua hora havia chegado. João 17:3, sabendo, ele diz, chegou a hora de ser glorificado. Por que não colocaram as mãos em Jesus? Porque Deus é soberano. E as pessoas não adiantariam nem atrasariam. O plano foi feito, o plano seria executado com perfeição absoluta. Nem as forças malignas, nem as tramas humanas poderiam alterar o plano de Deus, porque soberanamente Deus preparou a hora da crucificação, e ela não seria um dia antes, nem seria um dia depois, seria a hora estabelecida, o momento exato, para que Herodes e Pilatos e Pôncio Pilatos fizessem com Jesus tudo quanto a boa mão de Deus predeterminou que se fizesse. Estava tudo planejado, por isso ninguém colocou as mãos em Jesus. Quando ele é expulso da sinagoga de Nazaré, a multidão à força quer jogá-lo de um penhasco, mas ele passa entre eles. Porque a multidão irada, que quer jogá-lo do precipício, não o agarra, porque a mão soberana de Deus estava ali. Ninguém colocou as mãos nele, porque a hora de Jesus não havia chegado. Contudo, disse João, muitos da multidão creram nele. Que tipo de fé? Creram nele. Nós encontramos, por exemplo, no capítulo 2 assim, e encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Por que não? Porque conhecia todos e não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é
o ser humano. Creram. Que tipo de fé? Jesus não acreditou, por isso ele não se confiou. Você não confia algo a alguém se você não confia nessa pessoa. Você não se confia, você não revela um segredo, você não se entrega a uma pessoa que você não confia. Jesus não se confiava a eles porque não confiava neles, mas eles creram. Por isso, nós devemos ficar estarrecidos e devíamos nos preocupar, porque é dito que muitos creram nele, mas os que creram criticaram suas palavras, e agora muitos da multidão creram nele, mas olha o que os que creram nele diziam: quando vier o Cristo, portanto não o reconheceram como o Cristo, fará ele mais sinais do que este homem fez. Este homem, creram, mas Jesus não passava de um homem. Ele não foi reconhecido como Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. É assim que você crê? Se você sair às ruas e perguntar: você crê em Jesus? Creio. Muitos dirão que creem, muitos. Mas é a fé que salva? É a fé salvífica, pela qual Deus perdoa os nossos pecados, nos dá a vida eterna e nos salva eternamente da perdição? A fé mencionada por Jesus: todo que nele crer não pereça. Deus amou o mundo, o amou de tal maneira que deu. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a fé que salva, a verdadeira, a genuína fé, a fé que salva, a fé que outorga a vida eterna. Que tipo de fé você tem? Você crê, mas não tem certeza da salvação? Você crê em Jesus, mas não sabe que Ele é o Salvador do mundo, o Filho de Deus, e não o confessa? Essa fé, Tiago diz que até os demônios creem e tremem. Até os demônios. Que tipo de fé você tem? Você precisa da fé salvífica, da genuína fé, para que você creia que aquele que enviou Jesus é verdadeiro, é o único. Que Jesus procede do céu, da parte de Deus. É Natal. Natal é reconhecer: Ele vem da parte de Deus, Ele o enviou. Conhecer a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, que enviou o seu Filho. Conhecer o enviado de Deus, Jesus de Nazaré. Só quem o conhecer será salvo. E que tragédia é ser religioso e não conhecer a Deus o Pai e não conhecer a Deus o Filho. Não há salvação. Eu quero convidar você nesta noite a não fazer parte dos grupos da grande multidão que reconheceram que ele era um homem bom, mas só um homem, ou que ele era um mentiroso charlatão, enganador do povo, ou um endemoniado, ou que ele não é o Cristo. Mas convidar você a crer de todo o coração e a dizer como Pedro: para quem iremos nós? Tu tens, só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos que tu és o Santo de Deus, declarou Pedro, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Você crê e sabe que Jesus é o Santo de Deus? Se você crê, há salvação. Portanto, nesta hora, arrependa-se dos seus pecados. Peça para Deus lhe abrir a porta da fé, para que você entre. Peça que Deus lhe conceda o dom da fé, para que você creia. A fé é tanto uma exigência de Deus, porque Ele nos ordena: crede. São ordens. A obra de Deus, Jesus resumiu
a totalidade de todo o agir de Deus, dizendo: a obra no singular de Deus é esta: crede naquele que Ele enviou. Crede, é um mandamento. A fé é tanto uma exigência, por isso Deus ordena para que depositemos fé em Jesus, quanto um dom de Deus, uma dádiva de Deus. Exatamente como Jesus ordena ao paralítico: levanta-te. Ele está dando uma ordem que não pode ser obedecida. Quando Deus diz: crede em Cristo, nós não somos capazes de crer. Como um paralítico não é capaz de levantar, mas com a ordem: levanta-te, vai o dom da cura. E ele recebe a cura, que o capacita a obedecer a ordem de crer. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa ordem que você e eu não podemos obedecer, ela vai com o dom da fé. Deus dá o que pede, Ele exige fé e Ele concede fé, para que possamos obedecer ao seu mandamento para crer. Então se humilhe nesta noite e diga: Senhor, salva-me da crendice, salva-me de opiniões infundadas, como essa multidão demonstrou, conhecimentos que não se sustentavam nas Escrituras, eram opiniões, crendices que circulavam sobre o Messias. Peça: Deus, tem misericórdia de mim, concede-me o dom para que eu creia e eu seja salvo. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor.